Olá, seja muito bem-vindo ao canal Saber Física. E na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios que tratam de equilíbrio estático e fala um pouquinho de torque e alguma coisa desse tipo. Este exercício que eu trouxe para vocês aqui está no livro do Sears, do volume 1, do capítulo 11. Então este aqui é o exercício de número 11.12 e diz o seguinte: uma viga de alumínio uniforme com 9 metros de comprimento e peso de 300 newtons repousa simetricamente sobre dois suportes separados por uma distância de 5 metros. Um adolescente pesando 600 newtons parte do ponto A e caminha para a direita. Pronto, isso aqui é um enunciado. Agora, a letra A pede o seguinte: em um mesmo diagrama, construa dois gráficos mostrando as forças de baixo para cima, FA e FB, exercidas sobre a viga nos pontos A e B em função da coordenada X do adolescente. Aí nos dá uma dica aqui dizendo: seja 1 centímetro igual a 100 newtons na escala vertical e 1 centímetro igual a 1 metro na escala horizontal. Estas forças FA e FB são as forças normais que ocorrem na barra no ponto A e aqui no ponto B, porque a barra tem um peso e o seu peso atua no centro de gravidade, que é, como a barra é homogênea, nós sabemos que o centro de gravidade é o mesmo centro geométrico desta barra. Portanto, aqui existe uma força que nós vamos chamar de P, pois é o peso desta barra. Como a Terra está puxando esta barra para baixo, estes dois suportes empurram a barra para cima. Por quê? Porque a barra empurra o suporte para baixo. Aqui ocorre a terceira lei de Newton, ação e reação. Aqui então nós temos uma força vertical para cima, que vamos chamar de FA. E aqui nós temos uma força vertical para cima também, que nós vamos chamar de FB. São as forças de apoio sobre os suportes. Aliás, sobre a barra, não é verdade? Então, estas forças vão sendo alteradas à medida que esta pessoa caminha sobre esta barra. Para resolver este problema, nós vamos considerar o seguinte: vamos imaginar aqui ao longo da barra um eixo X, cuja origem está aqui no ponto A. Então, poderíamos dizer assim: se eu tenho, vamos colocar aqui assim, ó, um eixo X, o ponto A é o X igual a 0, vou chamar de XA. Correto? Aqui então é o ponto A. E aqui no ponto B eu vou ter um X, um XB, certo? É a posição do suporte B. A pessoa sai, vamos considerar que ela saiu do ponto A e vai caminhando em direção ao ponto B. Tá certo? E como aqui as medidas foram dadas, veja bem, 9 metros é o comprimento total da barra, 5 metros é o comprimento entre a distância entre os dois suportes. Vamos até anotar aqui: L é o comprimento da barra, 9 metros. P é o peso da barra, 300 newtons. Vamos deixar aqui anotado. Este comprimento ou a distância entre os dois suportes de 5 metros aqui, eu vou chamar de L'. Então, L' é a distância entre os dois suportes, 5 metros. E tem mais um peso aqui, que é o peso desta pessoa, o adolescente, que pesa então 600 newtons. Eu vou colocar aqui P', 600 newtons. Estes dados aqui serão importantes. Bom, então se nós temos a posição da barra, a posição do suporte no ponto A, x igual a 0, a posição do suporte B, a posição será xb igual a quantos metros? A distância entre os dois suportes é de 5, então aqui é de 5 metros. Muito bem, agora a pessoa vai caminhando do ponto A em direção ao ponto B. Aí, se eu considerar em XA como igual a 0, e aí eu posso também pensar assim: neste ponto eu vou considerá-lo como um ponto de rotação. Quando a pessoa estiver sobre o ponto A, eu quero fazer um cálculo para saber quais são as forças de compressão normal, né, que a gente fala assim, sobre os pontos A e B aqui na barra. Se a pessoa estiver no ponto A,
quais serão as forças FA e FB? Então é isto que nós vamos calcular agora nesse momento, tá certo? Para fazer isto, nós vamos lembrar do torque. Quando a pessoa estiver no ponto A, considerando o ponto A como ponto de rotação, quais os torques que ocorrem na barra? Veja, se a pessoa estiver no ponto A, ela exerce um peso aqui para baixo, é o peso da pessoa. A barra tem um peso também, que é um peso P. E aqui do outro lado, no ponto B, vai ocorrer uma força para cima. Não é isso? Uma força para cima que é o FB, e aqui no ponto A também uma outra força para cima que é o FA. Tá, então são essas quatro forças. E o torque que nós vamos ter aqui agora será um torque que corresponderá à soma do torque da força peso da barra com a soma do torque com o torque da força FB. Por quê? Porque justamente no ponto A nós consideramos ele como o ponto de rotação. Então o torque desse peso linha sobre o ponto A é nulo. E o torque da força FA sobre o ponto A também vai ser nulo. Por quê? Porque torques de forças que atuam no ponto de rotação são nulos. Portanto, o torque que nós vamos ter aqui agora total será, veja só, o torque da força peso da barra igual ao torque da força FB. Por que assim? Porque a barra não rotaciona. Então eu posso até melhorar isso daqui, ó. Veja só, vou descer um pouco esta imagem e aqui eu vou colocar para você a força FB. Observe que aqui também tem a força FA, não é isso? Veja só, o ponto de rotação está aqui, ó. Esta força peso e esta força FB estão atuando em sentidos opostos, portanto a força FB tenta girar a barra no sentido anti-horário e a força peso tenta girar a barra no sentido horário. Olhando para este ponto A aqui como ponto de rotação. Então, como a barra não está girando para lado algum, o torque da força FB tem que ser igual ao torque da força peso, porque os dois torques têm sentidos opostos e o somatório dos dois torques tem que ser nulo. Correto? Então, olha só, o somatório do torque da força peso, o somatório dos torques I aqui, com o índice I de 0 até N, tem que ser 0 para que haja um equilíbrio. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, que o torque P mais o torque da força FB tem que ser nulo. Por quê? Porque tem um equilíbrio de rotação aqui. Tá certo? Então vamos lá. Agora, quem é o torque da força peso? É a força peso vezes o braço de alavanca da força peso. Quem é o torque da força FB? É a força FB vezes o seu braço de alavanca, que eu vou chamar de BB. O que nós temos aqui agora é que o peso da barra nós já sabemos, conhecemos, 300 newtons. O braço de alavanca da força peso vai ser esta distância aqui, ó. A distância entre a força peso e o ponto de rotação, como a distância entre o ponto A e o ponto B vale 5 metros, e como o comprimento da barra total é de 9 metros, esta distância entre A e o ponto em que atua a força peso da barra vai ter que ser de 2,5 metros. Então esta distância aqui é 2,5 metros. Veja só, este braço de alavanca da força B aqui, nós também temos que é de 5 até 0, ou seja, 5 metros. O que nos falta agora então é a força B. Então a força B vai ser igual a peso da barra vezes o seu braço de alavanca dividido pelo braço de alavanca da força B. Então eu posso dizer que a força B, se eu fizer todas as continhas aqui, vai ser igual a 150 newtons. Muito bem, então agora eu já tenho a força B. Agora vamos calcular a força A. A força A, para ser calculada, não é muito difícil. Por quê? Porque imaginemos aqui, ó, a barra está aqui, eu tenho uma força para cima, outra força para cima, uma força aqui para baixo e outra força aqui para baixo. Essas quatro forças concorrem entre si aqui, ou melhor, a força FA junto com a FB concorrem com a força P' e a força P. As duas forças para cima querem subir, né? querem levar a barra para cima, e as duas forças para baixo querem levar a barra para baixo. O somatório destas forças, pela segunda lei de Newton, nós sabemos que vai ser igual a 0. Por quê? Porque a barra não sobe nem desce.
Aqui nós não vamos usar o torque, nós vamos usar o significado do equilíbrio de translação. Então, se aqui é FA, aqui é FB, e aqui é peso linha, e aqui é peso, FA mais FB tem que ser igual ao peso linha mais esse peso. Tá certo? Então, eu já tenho FB, P' e P, FA, então, vai ser igual a P' mais P menos FB. Se eu substituir todos os valores que eu tenho, o FA então vai valer 750 newtons. Bom, agora veja só, eu já tenho FB quando a pessoa está lá na origem e FA quando a pessoa está na origem. Eu tenho agora o valor da força FA e FB para x igual a zero. Vamos calcular agora o valor da força FA e FB para um outro x qualquer, porque aí nós podemos ter dois pontos no nosso gráfico e aí eu posso traçar a reta. Por quê? Porque estas duas forças, FA e FB, estão crescendo linearmente. À medida que a pessoa está avançando para a direita, o FB está aumentando e o FA, eu disse que eles estavam crescendo linearmente, mas o FB está crescendo linearmente e o FA está diminuindo linearmente, porque a pessoa afasta de A, alivia a carga sobre este ponto A e vai aproximando do ponto B. Então ela vai fazer mais carga sobre o ponto B. Então a força FB vai aumentando e a força FA vai diminuindo. Qual é a inclinação de cada uma das retas destas forças no gráfico? É o que nós vamos colocar aqui agora. Então eu coloquei aqui para ficar mais fácil a visualização, com o adolescente em XA, ou seja, quando ele estiver aqui sobre o suporte A, né, as forças FA e FB estão colocadas, acabamos de calcular. Agora eu vou colocar o adolescente numa posição x igual a 2,5 metros, ou seja, aqui no meio da barra, correto? Quando ele estiver aqui, eu vou fazer a análise dessas duas forças, portanto eu vou chamar estas forças de FA' e FB', tá bom? Seria mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, e o adolescente aqui neste ponto, eu teria a força FA' aqui e uma força FB' aqui. Tudo bem? Então é isso que nós estamos analisando aqui agora, nesse exato momento. Bom, ainda considerando o ponto A como ponto de rotação, eu vou ter agora a força peso da barra aqui, e vou ter também a força, esse peso da barra eu chamei de P, né? E vou ter a força peso do adolescente aqui, dois pesos no mesmo ponto sobre a barra. E a força FB' apontada para cima aqui, que eu posso colocar de vermelho também. Então estas três forças agora vão ter torques diferentes de zero, porque a força FA' está atuando sobre um ponto que nós chamamos ele de ponto, consideramos ele de ponto de rotação. Então o torque da força FA' aqui vai ser nulo. Os torques de todas essas outras três forças somados tem que ser nulo. E, portanto, eu posso dizer que o torque, veja só, o torque da força peso mais o torque da força peso' tem que ser igual ao torque da força FB'. Por quê? Porque a força FB' quer girar a barra no sentido anti-horário e essas outras duas quer girar a barra no sentido horário. O torque das duas forças pesos aqui é um torque negativo e o torque da força B', FB', é um torque positivo. Se eu somar tudo vai dar zero. Eu posso escrever isso desta mesma maneira que está aqui na tela. Então, quem é o torque da força peso? É o peso da barra vezes o braço de alavanca dessa força. Então, eu vou colocar aqui, ó, peso, deixa-me melhorar isso daqui, peso vezes o seu braço de alavanca, correto? Mais o torque da força peso', que é o peso do adolescente, então é o peso' vezes o seu braço de alavanca. Eu posso colocar aqui P' aqui. Agora, quem é o torque da força FB', esta força normal que atua sobre a barra no ponto B, é a força FB' vezes o seu braço de alavanca. Agora, quem é o braço de alavanca da força peso? É a distância entre A e o ponto que está considerado aqui como o ponto central, né? O centro de gravidade, que é 2,5. Quem é esse BP', que é o braço de alavanca da força peso, que atua sobre o garoto e que por consequência atua sobre a barra, porque o garoto está sobre esta barra. É a mesma distância do ponto que está o garoto até o ponto A, equivale a 2,5 também. Então esse BP aqui
vale 2,5. Este BP' também vale 2,5. O P e o P' nós também já conhecemos. Agora, o BB é a distância ou o braço de alavanca da força FB'. É a distância entre o ponto B, que é o ponto que está atuando a força FB', ao nosso ponto de rotação, que é o ponto A. Ou seja, isso equivale a 5 metros. Então, estes 3 braços de alavancas, aqui nós já conhecemos. A força peso nós conhecemos, peso linha conhecemos. Vamos calcular FB'. Então, eu posso dizer que FB' vai ser igual, se eu fizer estas contas aqui, ele vai ser igual a 450 newtons. Você pode colocar os valores que você vai encontrar isso daí. Fazendo a análise semelhante ao que fizemos anteriormente, como a barra está, olha, eu vou colocar ela bem pequena aqui. Temos 2 forças atuando aqui na barra para cima e 2 forças atuando para baixo. O somatório dessas que atuam para baixo é igual ao somatório dessas 2 que atuam para cima pela segunda lei de Newton. Então nós podemos dizer que FB' mais FA' tem que ser iguais a peso mais P'. Então o FA', já que conhecemos todas as demais, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 450 newtons. Então nós temos a força FB' e a força FA' quando o adolescente está em x igual a 2,5 metros. Eu tenho agora para estas 2 forças 2 pontos. Então, se eu tenho 2 pontos, eu posso montar a reta ou as retas do gráfico que se pede, né? Veja que quando o garoto está aqui no ponto central, ou no centro de gravidade da barra, na distância média, no ponto médio entre A e B, as forças FB' e FA' são iguais. Isso é óbvio para nós, teria que ser exatamente isto mesmo. Agora o que nós vamos fazer? Deixa eu melhorar essa tela aqui, um momentinho só. Bom, eu anotei aqui então as 2 forças quando a pessoa está em x igual a 2,5 metros. Eu posso colocar agora o nosso gráfico, que é o que se pede na letra A, não é isso? Ele pede para que nós coloquemos o valor das forças de contato, aí, as forças normais e as posições que o adolescente pode ocupar ao longo desta caminhada, né? Então eu coloco aqui então a força em newtons e aqui embaixo eu vou colocar a posição em metros, que é o que ele pede. Vamos lá. Quando o XA é igual a 0, ou seja, neste ponto aqui de origem, quais serão os valores destas forças? FA será 750 newtons e FB será 150 newtons. Eu vou colocar aqui as distâncias, olha, cada ponto desse daqui corresponde a 1 centímetro, vamos dizer assim, e segundo o nosso enunciado, no eixo vertical, as forças para cada centímetro valerão 100 newtons. Então aqui eu teria 100, 200, 300, 400, 500, 600 e assim por diante, né? Eu preciso melhorar isso daqui porque não vai dar para colocar os 750. Deixa eu aumentar aqui este eixo. Então aqui seria F medido em newton, 700, 800, né? A força FA seria 750, então estaria bem aqui neste ponto, porque aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, né? Eu vou até colocar aqui de azul, ó, 750, liga com a posição 0, então aqui é um ponto. Então vamos deixar bem claro que isso aqui é um ponto sobre o gráfico, né? De coordenadas 0 e 750. Agora a força FB, ela vale 150. Olha aqui em cima, para x igual a 0. Então, se ela vale 150, 100 aqui seria 150. Eu posso anotar aqui 150, ligando com 0, então também é um ponto, né? Aqui é um ponto. Vamos lá. Deixa eu colocar esse ponto de outra cor. Vou colocar esse ponto de verde. Muito bem, agora vamos colocar os outros pontos. Para x igual a 2,5, cada centímetro na horizontal equivale a 1 metro. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 metro, 2 metros, 3, 4 e assim por diante, né? O 2,5 está bem aqui assim, ó, 2,5. Ele vai ligar com 450
para FA' e com 450 para FB'. Então, olha só, 100, 200, 300, 400. Aqui nós temos 450. Vamos colocar aqui assim. 450. A ligação vai ser na posição 2,5. Portanto, aqui eu tenho um outro ponto. Este ponto vai ser comum para as duas forças. Então eu posso ligar este ponto aqui com este outro ponto aqui para a reta de vermelho, indicando aqui como que a nossa força FA está evoluindo, né, com o caminhar do adolescente. E esta outra aqui, ó, eu posso colocar assim. Então, esta reta de verde indica a evolução da força FB e esta reta de vermelho indica a evolução da força FA. Esta força FA vai seguindo aqui adiante até tocar, digamos, aqui no eixo X, né? E a força de verde aqui, ela vai seguindo adiante também. Então, está aqui a resposta da letra A. É um pouco demorado, mas procuro explicar para você aqui com os mínimos detalhes possíveis, né? Então vamos para a letra B. O que diz aqui na letra B? Veja só, pelo seu diagrama, até que distância à direita do ponto B ele pode caminhar sem que a viga tombe? Esse adolescente vai indo aqui para a direita e quando ele ultrapassar o ponto B, por exemplo, quando ele estiver aqui, talvez a barra vai tender a girar, a tombar sobre o ponto de rotação aqui no ponto B. Este aqui seria o ponto de rotação. Quer dizer, vamos colocar aqui assim, a barra está aqui, não é isso? Então eu tenho um suporte no ponto A e o suporte no ponto B. Quando o adolescente estiver do lado direito aqui do ponto B, a barra pode sofrer uma rotação e este lado esquerdo aqui vai para cima e este lado direito aqui vai para baixo. Então a rotação ocorre aqui sobre este ponto B. Não é isto? Mas quando isto vai acontecer? Veja, vamos analisar a força FA e FB. FA e FB são forças de compressão normal. Estas forças atuam sobre a barra, por quê? Porque a barra comprime os pontos aí, os suportes, né? Estes suportes aqui embaixo são empurrados pela barra para baixo e eles, em contrapartida, empurram a barra para cima, né, através dessas forças FA e FB. Se esta força FA aqui se anular, é sinal de que esta barra não está comprimindo o suporte aqui no ponto A para baixo de forma alguma. Se a barra não estiver comprimindo o suporte aqui no ponto A, é sinal de que ela perdeu o contato com o ponto A. Então, isto me diz o seguinte: quando o FA for zero, quer dizer, não existir FA, quer dizer que a barra não está tendo mais contato com o suporte no ponto A. Então, para que haja aqui uma rotação, quando a pessoa estiver além do ponto B para a direita, é necessário que no mínimo este FA aí seja igual a zero. Espero que você tenha entendido isso. Aí, se eu observar aqui no nosso diagrama, esta figura, esta linha vermelha aqui indica a evolução da força FA. Correto? Vamos colocar aqui, esta reta de vermelho aqui indica a evolução da força FA. Esta reta aqui é uma função de primeiro grau e nós podemos então anotar aqui que FA depende de x de que maneira? Depende com o coeficiente angular aqui. Este coeficiente angular, se você quiser calcular, fica fácil. Basta você olhar para este triângulo retângulo aqui, ó. Veja só que este lado aqui é o cateto oposto e este lado aqui é o cateto adjacente. Se eu calcular a tangente aqui, eu calculo essa inclinação que eu vou chamar de θ, né? Que é esta mesma inclinação que está aqui, ó. Correto? Então, é o coeficiente angular, né? 750 menos 450 dividido por 2,5, que é a base desse triângulo aí. E isto vai me dar um valor igual a 120. Este 120 é negativo porque este ângulo é voltado para a esquerda. Eu posso dizer assim, ou, como em outras palavras, este ΔF aqui vai ser menor que zero, porque ele é negativo, né? 450 menos 750 dá menos 300. Isso é negativo. Dividido por 2,5 vai me dar menos 120. Tá bom? Então, menos 120 aqui, vezes x,
mais o ponto de encontro da reta vermelha aqui com o eixo vertical, que é o coeficiente linear, que é o 750, mais 750. Então, quando este FA aqui for zero, qual é o valor de x? Esta é a nossa pergunta, ou seja, aonde a pessoa vai estar aqui após o ponto B, para que a barra chegue a tombar. Então, eu calculo quando o FA é zero, menos 120x mais 750, achando o x eu encontro a resposta. Então, x vai ser igual a 750 dividido por 120, que vai dar 6,25 metros. 6,25 metros. Mas a pergunta é a seguinte, veja só. Até que distância à direita do ponto B ele pode caminhar sem que a viga tombe? Então o ponto B está aqui, vamos colocar de vermelho para ficar mais claro. Ó, o ponto B está aqui, ó, não é isso? Além do ponto B, qual é esta distância? Ele quer saber essa distância. O ponto B está a uma distância do ponto A de 5 metros. Esta aqui equivale a 5 metros. E a distância total do ponto A até onde a pessoa está é 6,25 metros. Então, qual é a distância entre o ponto B e o ponto em que a pessoa está? Eu vou chamar isso aqui de ΔX. Este ΔX vai ser o 6,25, que equivale ao ponto que ele está, menos 5, que é o ponto que está aqui o suporte B, né? Isso vai me dar então um valor de 1,25, né? Então a resposta é 1,25 metros. A resposta da letra B. Vamos agora para a letra C. Qual será a distância máxima até a extremidade direita da viga em que o ponto de suporte B pode ser colocado para que o adolescente possa atingir essa extremidade sem que comece a tombar? Então, talvez fique um pouco confusa aí esta pergunta, mas quer dizer o seguinte: este adolescente, quando chegar aqui nessa extremidade, na extremidade da barra, para que a barra não tombe, aonde deve ser colocado este suporte aqui, que está no ponto B, este suporte que está aqui no ponto B? Eu posso carregar esse suporte para a direita aqui e colocá-lo em um determinado ponto em que esta barra não venha a rotacionar, não gire, né? Aqui neste ponto de rotação, não tombe. Então a pergunta é: aonde que eu posso colocar este suporte aqui para que a barra não tombe? Ou qual será a distância máxima até a extremidade direita? Se eu colocar, por exemplo, o suporte aqui, ó, neste ponto, esta distância que separa o ponto que está o suporte até a extremidade, onde está o garoto, vai ser uma distância suficiente para a barra não tombar. Mas qual deve ser a máxima distância? Ou seja, esse suporte, se ele estiver aqui, a barra não tomba. Se ele estiver colocado aqui na extremidade, a barra não tomba. Mas se eu for trazendo esse suporte aqui para a esquerda, vai chegar um ponto que a barra vai tombar. Então, qual é a máxima distância que eu posso colocar este suporte da direita para a esquerda para que a barra não venha girar, não venha tombar? A gente sabe que a condição para que a barra tombe é que a força FA aqui seja zero. Por quê? Porque aí indica que o contato entre a barra e o suporte no ponto A é minimizado, né, a ponto de dizer que esta força FA não exista mais, porque o contato foi dirimido o suficiente para que não haja força normal neste ponto. Então, basicamente seria isto, né? O que esta letra C está querendo dizer. Então, vamos lá. Eu devo criar aqui agora uma situação. Deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui nós temos a barra, certo? E o suporte que está no ponto A seria este daqui. Este é o ponto A. Eu vou colocar aqui um eixo horizontal indicando as posições em metros, tá? As posições que eu vou chamar de X em metros. Vale lembrar que aqui é o nosso XA e eu considerei ele como zero. A contagem vai iniciar a partir daqui. Esta extremidade aqui, onde estará o garoto, eu vou chamar de X,
tá certo? Daqui a pouco eu coloco o valor deste x aqui. Eu posso até colocar agora, veja só. Se você estiver atento, olha aqui no enunciado, 9 metros é o comprimento desta viga, né, desta barra. E a distância entre A e B, nessa condição aqui, ó, aqui embaixo, essa distância é de 5 metros. 5 metros, correto? Então, se você observar, aqui eu tenho uma simetria, ó, de modo que esta distância equivale a esta distância aqui, ó. Então, se eu tiro 5 metros para sobrar a mesma distância para a direita e a mesma distância para a esquerda, então eu tenho aqui 2 metros, não é isso? 2 metros, 2 metros com 2 metros, 4 com mais 5 dá 9, é o comprimento total da barra. Então, o que eu tenho aqui, ó, essa distância aqui equivale a 2 metros, não é assim? E aí, se eu tenho 2 metros, me resta aqui 7 metros para completar a barra toda. Então, este x aqui é uma posição equivalente a 7 metros. Vamos colocar aqui, vamos colocar de preto, 7 metros. Bom, eu vou ter que colocar o suporte em algum ponto que a posição dele eu vou indicar por xb, tá certo? Porque esse aqui é o suporte B. Beleza. Agora nós precisamos avaliar a situação física. Eu desci isso daqui, deixa eu descer aqui, não tem problema não. Tá certo. Aqui, tudo bem. Eu preciso fazer a avaliação física aqui agora. A força FA aqui não vai existir, né? Este FA vai ser nulo, porque a condição de tombamento dessa viga é a condição, né, que a viga vai perder o contato com o ponto A. Então, nesta condição aí, já começa a aparecer um movimento de rotação aqui no ponto B, né, que eu vou chamar esse aqui de ponto de rotação. Esse é o eixo O. Então, vou considerar aqui como sendo o nosso ponto de maior observação, tá certo? Então, veja bem, o objeto, a pessoa, o adolescente está aqui nessa extremidade, então ele faz uma força na viga para baixo, é a força peso linha que nós chamamos, não é isso? Aqui no ponto médio da barra está o peso da barra, que nós chamamos de peso, e aqui existe uma força atuando para cima, que é a força FB. Esta força ela é resultado do contato ou da compressão da barra sobre o suporte. Lembrando que aqui está o chão, né? Aqui é o piso. Não é essa reta suporte X que eu coloquei aqui não, mas tudo bem. Então, olhando para essas 4 forças aqui, desprezando o FA, porque ele não existe, que é a condição de giro, né? Eu vejo que só me resta peso linha e este FB. O FB está atuando no ponto B, que é o ponto de rotação, então ele não realiza torque. Então eu posso até anotar aqui que o torque da força FB para este ponto de rotação é nulo. Então só me resta o torque do peso linha e o torque do peso. O peso quer fazer a barra girar nesse sentido e o peso linha quer fazer a barra girar neste sentido. Então os dois estão competindo, né, são concorrentes. O torque do peso P é igual ao torque do peso P', porque esta é a condição de equilíbrio. Eu preciso colocar esta condição de equilíbrio para que a barra não gire. Então a força FA já está anulada aqui para nós, que é a condição extrema, né? É o limiar do equilíbrio. Quando o FA é nulo, a barra está na iminência de rotação. É isso que nós precisamos considerar. Então tudo bem, eu preciso agora lembrar que o torque do peso tem que ser igual ao torque do peso linha. O torque do peso é o peso vezes o seu braço de alavanca, e o torque do peso linha é o peso vezes o seu braço de alavanca. Agora observe bem isso daqui. Eu preciso colocar para você que a distância de P até o ponto de rotação, ou seja, esta distância aqui é o nosso braço de alavanca da força peso. E esta distância aqui embaixo, eu vou colocar aqui embaixo, que é a distância da pessoa até o ponto de rotação, é o braço de alavanca da força peso linha. Nós precisamos calcular estas distâncias, tá certo? Então, o braço de alavanca do peso linha é essa medida que vai de XB até 7. Que tal eu fazer todo o nosso olhar para o desenho aqui, buscar um recurso, fazendo o seguinte: essa distância aqui toda é 7. Se eu tirar XB,
quer dizer, esta distância aqui, eu tenho esta de cá, não é isso? O nosso braço de alavanca P'. Então esse nosso braço de alavanca P' aqui vai ser a distância toda que eu tenho, que é 7, menos o XB. Tá certo? Agora, este BP aqui, que é o braço de alavanca do peso, ele vai de x0, de xa igual a 0. Não é que ele vai, né? Ele vai ser igual ao XB, que é a distância toda aqui, que é de 0 a XB, subtraindo esta distância que você já conhece, que é 2,5 metros. Então, se eu pegar XB todinho, que é esta distância aqui, ó, e tirar este pedacinho aqui, ó, eu retiro este pedaço, não vai me restar o que eu estou procurando, que é o braço de alavanca da força-peso. Então, o braço de alavanca da força-peso vai ser XB menos 2,5. Tá certo? Então, deixa eu até tirar um pouco dessas coisas aqui, que está muito carregado. Então, o braço de alavanca, vou até anotar aqui, ó, da força-peso vai ser XB menos 2,5. Tudo bem? Então, vamos lembrar dessas coisas aqui, porque senão a gente não consegue resolver o problema. Tá, o peso da barra é 300 vezes o braço de alavanca dela, que é o BP, XB menos 2,5, não é isso? Então vamos colocar aqui, XB menos 2,5 é igual ao peso linha aqui, que é o peso do adolescente, 600, vezes o BP', que é 7 menos XB. 7 menos XB. Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que o XB equivale a 5,5 metros. Então, 5,5 metros é o ponto XB. Então, eu posso colocar aqui agora, novamente, ó, a nossa reta suporte, X medido em metros. Aqui eu tenho XA igual a 0. A extremidade da barra é o X igual a 7 metros. Então a barra está indo daqui até aqui, não é assim? Esse aqui é um desenho mais simplificado. O nosso XB é onde o suporte está. Ele vale 5,5 metros. Aí ele pergunta qual é a distância máxima entre a extremidade e o ponto que vai estar o suporte. Ou seja, qual é esta distância aqui, ó. Esta distância que ele está pedindo é só subtrair 7 menos 5,5. Então, esta distância vai ser igual a 1,5 metros. Correto? Esta aqui é a resposta. Então, eu espero que você tenha entendido esse problema aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.